Boa noite, graça e paz. Falei bem firme para acordar os irmãos. Muito bom estar aqui nesta noite, mais uma vez poder compartilhar da palavra de Deus com os irmãos. O pastor Paulo está pregando em uma outra cidade, eu não sei onde é, não vou saber. Mas nós estamos aqui, para meditarmos na palavra de Deus, continuarmos esta série de mensagens chamada Deus Conosco, inspirada nos Salmos. Acho que vai trocar a bateria. Mas se você quiser ir abrindo a sua Bíblia em Salmo 128, este é o capítulo que nós iremos meditar. Salmo 128, 1, 2, 8. Agora sim. Nós iremos ler a palavra de Deus, em seguida eu farei uma oração e aí nós iremos meditar um pouco nestes versículos. Salmo 128, a palavra de Deus diz assim, eu vou ler na Nova Versão Internacional. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, haja paz em Israel. Feche seus olhos, vamos orar, colocar a nossa vida diante de Deus. Senhor, as Escrituras nos ensinam que céus e terra passarão, mas as suas palavras permanecerão, Deus. Nesta noite, que os nossos ouvidos possam estar atentos para receber a tua instrução, a tua correção, e que nós saiamos, ó Pai, daqui nesta noite, inspirados, para vivermos mais uma semana na tua presença, enfrentando os desafios da vida, do trabalho, da família, com ousadia, Senhor, sabendo que tu estás conosco, tu estás com cada um de nós. E é no nome do teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Salmo 128, eu gostaria de dar o título desta mensagem, não sei se está no slide anterior, mas uma vida abençoada e próspera à luz das Escrituras. E a ideia aqui que ao final desta mensagem nós saiamos daqui com uma compreensão maior do que é que a Bíblia ensina sobre vivermos uma vida abençoada e próspera. O Salmo 128, quando a gente lê ele de maneira isolada do seu contexto, ele pode gerar um tipo de interpretação errada que associa o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, com uma vida que é sempre bem-sucedida, próspera, tanto no trabalho quanto na família. Ela parece que está descrevendo aquele homem, que, como diz aí o termo popular, zerou o game, zerou o jogo da vida, conquistou tudo o que tinha para conquistar e agora não precisa de mais nada. Mas será que essa não é uma leitura enviesada por essa ideia de prosperidade que é tão presente em nossas vidas?
Dentre os muitos ensinamentos equivocados, né, da teologia da prosperidade, existem duas ideias que, ao meu ver, são centrais. A primeira delas é de que é vontade de Deus, de que todo cristão seja rico, bem-sucedido, saudável, próspero financeiramente. E de que se você é um cristão e não tem todas essas coisas, ou você tem falta de fé, ou você está em pecado. Alguma coisa está errada. Mas eu acredito que o salmista aqui está ensinando algo completamente diferente. Ao falar sobre trabalho e família, ele está, na verdade, e essa é a minha compreensão, celebrando as coisas simples da vida. Coisas que muitas vezes passam despercebidas, mas que devem ser entendidas como dádivas de Deus e como bênçãos de Deus nas nossas vidas. Coisas como o trabalho, coisas como a família. Ele não está dizendo aqui que o trabalho vai ser sempre agradável, vai ser sempre prazeroso, de que as famílias, né, estarão sempre unidas, de que as mulheres serão sempre frutíferas, aqui como ele descreve. Não é isso que ele está dizendo. Mas está dizendo que nós devemos observar esses pequenos detalhes da vida, essas dádivas, e celebrar ao Deus Todo-Poderoso por elas. Eu vejo atualmente, assim, nas redes sociais, alguns desses influencers cristãos, e eu não sei se intencionalmente ou não, mas eles passam a ideia de que uma família, para ela ser abençoada, ela tem que ter 4, 5 filhos. Tem que ter o último carro, né? O carro do ano na garagem, um cachorro, né? Porque não pode faltar um cachorro ali na foto da família, né? E vão passando essa ideia. E de fato, né, os filhos são herança do Senhor, são bênção, mas e os casais que não têm filhos? E os casais que não podem ter filhos? E as diferentes configurações de família que nós temos na nossa comunidade. Os cristãos solteiros, os divorciados, os viúvos. A gente tem que parar com essa ideia, né, de que essas pessoas, de alguma forma, estão perdendo uma bênção maior de Deus. À luz do Novo Testamento, até mesmo quando essas coisas que são tão importantes para a gente, que a gente ora, que a gente busca, como o trabalho, o marido, a mulher, os filhos, à luz do Novo Testamento, até mesmo quando essas coisas nos faltam, nós podemos viver uma vida plena, feliz, realizada, porque nós temos Cristo. Isso vale para qualquer um. A Bíblia nos ensina que se nós temos Cristo, nós podemos viver uma vida feliz, abençoada, próspera, independentemente das circunstâncias. Eu gostaria de refletir um pouco com isso com vocês, sobre o contexto desse salmo, aquilo que o Espírito Santo ministrou primeiro no meu coração. Eu vou dividir a mensagem em 3 partes. A primeira delas, refletir um pouquinho sobre como o salmista, então, ele fundamenta ou define o que é uma vida abençoada, depois os frutos de uma vida abençoada, e depois a esperança de uma vida abençoada. Eu não vou me prolongar, os irmãos sabem que eu prego rapidinho aqui, né? Então, em 20 minutos aqui, né, se a mensagem for transmitida, é isso que importa. Mas vamos lá. Os fundamentos de uma vida abençoada. Como é feliz quem teme ao Senhor, que anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz, né, ou bem-aventurado em outras traduções, e próspero. Deixa eu beber aqui uma água. O Salmo 128, ele faz parte de um grupo de salmos, um grupo de 15 salmos, que vai lá de 120 ao 134, que são conhecidos como canções de peregrinação, ou salmos de peregrinação. O que eram essas canções? Eram músicas
que elas eram cantadas pelos judeus quando eles peregrinavam, né, ou caminhavam em direção a Jerusalém. Então, o tema dessas canções indica que provavelmente elas foram escritas no período pós-exílio babilônico. E aqui, assim, eu vou trazer um pouquinho da história para que os irmãos tenham uma compreensão, né, mais adequada a respeito da letra desta música, né, do Salmo 128. Os irmãos se lembram da história. As tropas de Nabucodonosor, quando o Império Babilônio, né, subiu ao poder, invadiram Jerusalém, e eles mataram impiedosamente mulheres, homens, crianças, destruíram a cidade, derrubaram o muro de Jerusalém, derrubaram o templo que havia sido prometido para Davi e que Salomão construiu, e o templo que era símbolo da presença de Deus entre o povo de Israel. Quando a Babilônia caiu e os persas assumiram o poder, Ciro, então, autorizou que os judeus voltassem, né, todos os judeus que haviam sido levados cativos, que eles voltassem para Jerusalém e, então, reconstruíssem a cidade. É a história, né, que é contada nos livros de Esdras, Neemias e tudo mais. Porém, apenas uma pequena porção desses judeus, né, que foram levados cativos, retornaram para Jerusalém. Muitos outros se espalharam, né, por diversos lugares, construíram as suas vidas, as suas famílias, em lugares distantes de Jerusalém. Aí que entram essas canções, essas músicas. Porque pelo menos 3 vezes no ano, para as grandes festas judaicas, né, a Páscoa, a festa do Tabernáculo, eles voltavam e caminhavam em direção a Jerusalém, cantando essas músicas. E veja que bonito, no caminho, eles cantavam essas canções como expressão da sua fé, da sua esperança, da sua adoração, mesmo em um período que era tão conturbado. Vocês vejam, não tem nada de prosperidade. Havia muita escassez em Israel. Mas mesmo diante de tanta dificuldade, eles conseguiam olhar, né, caminhar em direção a Jerusalém e louvar a Deus com essas canções, expressando a sua fé, a sua confiança de que Deus é o restaurador, de que Deus é conosco, de que Ele abençoa o meu trabalho, de que Ele abençoa a minha família. Acho tão bonito. E aí eu fui dar depois que eu pesquisei isso, fui dar uma olhada nos outros salmos, né? E aí parece que eles ficam mais claros. Por exemplo, Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? Jerusalém ficava numa região montanhosa. As canções de peregrinação também eram conhecidas como canções dos degraus ou subidas, porque eles iam, né, geograficamente subindo até Jerusalém. E olha que legal, né, ao longe, o povo caminhando, esse povo que havia sido disperso, levado cativo, caminhando, olhando Jerusalém, ou o templo que depois foi reerguido, né, ao longe, podendo dizer: de onde vem o meu socorro? Aquele lugar que era símbolo da presença de Deus. O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. E outros versículos, né, que também fazem parte dessas canções. Alegrei-me com os que me disseram: vamos à casa do Senhor. E o próximo versículo, olha que legal: os nossos pés já se encontram dentro das suas portas, ó Jerusalém. E o mais legal ainda, Salmo 125. Os que confiam no Senhor, como é que é? Como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Legal, né? Eles olhavam, assim como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor cerca e protege o seu povo. Muito lindo. E o Salmo 128, assim como esses outros salmos,
nada sabem a respeito de riqueza, prosperidade material. Eles celebram um Deus que é um Deus protetor, um Deus que é um Deus restaurador, que faz com que eu olhe para esses pequenos detalhes da minha vida, que às vezes passam despercebidos. O trabalho, que traz o alimento para a minha mesa, a minha família, faz com que eu olhe para esses detalhes e louve ao Senhor. Que ergue os meus olhos para os céus e diga: Senhor, obrigado. Obrigado pelas grandiosas dádivas que o Senhor tem colocado na minha vida. Muitas vezes nós somos tão mesquinhos, né? A gente só sabe pedir, só sabe reclamar. Fazendo: Deus, o Senhor tem os seus preferidos, não é possível. Olha a vida do fulano. Olha a vida do cicrano. 5 filhos, um carro na garagem e um cachorro. E eu, Senhor? E esse salmo nos convida a olharmos para esses pequenos detalhes da vida. Deus é conosco. Nós já somos abençoados. Um povo que, apesar de todas as dificuldades, continuava caminhando com confiança em direção a Jerusalém, adorando e esperando no Senhor. O salmista está dizendo: feliz, bem-aventurado, contente, é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Isto é uma pessoa abençoada. Isto é uma pessoa próspera. Este é o fundamento de uma vida abençoada. Segundo ponto, quais são os frutos de uma vida abençoada? Para o salmista, os frutos de uma vida abençoada, como já dissemos anteriormente, são essas coisas simples, como o seu trabalho, como a sua família. Ele vai dizer: comer do fruto do seu trabalho, ter uma mulher como videira frutífera, e os filhos como brotos de oliveira ao redor da nossa mesa. E aqui vale, eu acho que uma menção importante de ressaltar, que as bênçãos materiais, elas tinham um papel muito importante e específico para a história de Israel. Aí que está o perigo da gente, às vezes, ler, né, uma passagem como essa e achar, então, que Deus, né, tem o dever de nos abençoar materialmente ou de prover todas as bênçãos terrenas. Essas bênçãos, elas tinham um propósito específico para Israel, porque Deus prometeu uma terra, Deus prometeu vitória contra os inimigos, prometeu a fertilidade das mulheres. Por quê? Porque tudo isso fazia parte do plano de Deus para abençoar Israel e, em sequência, todas as nações por meio de Jesus Cristo. O salmista, ao mencionar o futuro do trabalho, ele está celebrando algo muito mais simples e mais profundo do que as bênçãos materiais. Ele está celebrando a dignidade de trabalhar, ter o pão de cada dia na mesa, ver o resultado dos nossos esforços, das nossas mãos sustentando as nossas vidas. E essa visão, ela está totalmente distante dessa compreensão que nós temos, né, hoje em dia, de ambição material, de querer mais. O salmista desconhece isso. Mas eu sei que o trabalho é uma questão que mexe com a gente, não é verdade? No nosso pequeno grupo de casais, jovens casais, nós temos ali um momento de ministrar sobre a palavra, e aí no final a gente tem o momento do pedido de orações. E a gente sempre coloca lá no grupo do WhatsApp, para quem puder lembrar durante a semana, orar por aqueles pedidos, né? E aí é o nome da pessoa e o pedido dela. Mas é engraçado que sempre quando alguém pede, né, sobre o trabalho, a gente fala assim: poxa, coloca o nome de todo mundo então aí, porque se a bênção chegar, ela chega para todo mundo. Porque o trabalho é uma questão, né, da identidade, é uma questão que traz dificuldades para a gente nesse sentido. Mas eu tenho a impressão hoje, né, que existe uma visão, pelo menos assim, entre as gerações mais novas, diferente acerca do que é ser próspero no trabalho. Porque para essa geração, né, e
talvez para muitos de nós, prosperidade não significa apenas dinheiro. Para eles, ser abençoado e ser próspero é também ter saúde mental, é também ter equilíbrio, né, nos horários, é você ter, enfim, paz, né? Para você poder trabalhar e ter paz na sua vida. À primeira vista, tudo isso parece, né, um grande avanço. Poxa, que legal, né? Estamos repensando aí o que é trabalho, olha que legal, né? Temos equilíbrio entre vida e trabalho, né? Deixar as preocupações lá e tudo mais. Porém, o que a gente tem visto é que isso não tem acontecido. As pessoas estão cada vez mais estressadas, cada vez mais sobrecarregadas, cada vez mais sem tempo para aproveitar a vida. O home office, por exemplo, ficou muito mais difícil a gente separar, né? A gente trabalha de casa, a gente não consegue falar assim, poxa, agora é hora de parar. Então, esses limites entre a vida profissional e a vida pessoal meio que foram diluídos. Isso deixou a gente mais estressado. E não apenas isso, as pessoas estão se sentindo mais sozinhas. Conversando recentemente com uma jovem aqui da igreja, ela me disse que, mesmo podendo trabalhar de casa, ela decidiu ser intencional e falou assim, não, eu preciso ir para o escritório todos os dias. Porque ela estava se sentindo sozinha. Estava perdendo o tato social, as interações sociais. O que eu estou dizendo aqui? Que não importa como a gente queira repensar, ou o mundo, né, a mentalidade secular queira repensar o que significa prosperidade. Se Deus está fora da equação, ela trará sempre insatisfação em todos os momentos. Isso me faz pensar, por exemplo, a frase de Santo Agostinho que diz: fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto até enquanto não descansar em ti. O que o salmista está nos ensinando é que eu posso reconhecer o valor do trabalho e o bem que ele produz, mesmo que ele ainda não seja ideal, mesmo que eu ainda não esteja onde eu gostaria de estar, porque não há problema nenhum em você buscar crescer, em você ter, né, certa ambição saudável, tudo isso é muito bom. Mas enquanto eu ainda não estou aonde eu gostaria de estar, enquanto eu ainda não recebi a bênção que eu gostaria de receber, eu já tenho todas as condições para viver uma vida abençoada, plena e feliz. Mais uma vez, porque eu já tenho a Cristo. Terceiro ponto e último ponto, a esperança de uma vida abençoada. Ele vai terminar então o salmo com uma oração de bênção, dizendo que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. Eu acredito que um dos pontos, né, que a teologia da prosperidade falha na interpretação que faz das Escrituras, é observar como as bem-aventuranças, como as bênçãos de Deus, elas se desenvolvem na própria narrativa bíblica, na história da Bíblia. No Sermão do Monte, por exemplo, nós temos uma série de bem-aventuranças. Os irmãos se lembram? Quando Jesus fala bem-aventurado, quem são os bem-aventurados? Quem são os felizes no Sermão do Monte? Não se lembram? Os pobres de espírito, os que choram, os humildes, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os pacificadores,
E o que é muito interessante é que falta aqui qualquer menção à prosperidade terrena, qualquer menção a sucesso material. O que ele está fazendo aqui é expandindo a compreensão do que significa, de fato, ser abençoado, ser próspero. Meus irmãos, a igreja hoje não é mais herdeira de uma terra física, como Israel foi no Antigo Testamento, mas ela é herdeira de uma promessa muito maior, que é o reino dos céus. Em Cristo as bênçãos, elas são ampliadas e aprofundadas. Elas deixam de ser centradas em coisas materiais, em coisas pequenas, para refletir uma realidade que é ainda maior. E muitas vezes a gente fica correndo atrás dessas coisas que são passageiras, que são terrenas. É como aquela frase de C.S. Lewis, da criança que se contenta fazendo bolinhos de areia na favela, porque ela não sabe o que é passar as férias na praia. A gente se contenta com muito pouco, quando nós podíamos estar experimentando muito mais das realidades espirituais. Amém, irmãos? Eu gostaria de trazer, depois de ter exposto o capítulo e os ensinamentos, pelo menos que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, duas questões específicas para você, e aí eu acredito que todos se encaixam nessa categoria, para você que tem buscado uma bênção específica da parte de Deus. Quantos aqui têm orado, pedindo algo? Todos nós. Talvez, você esteja orando há 2, 5 anos, aguardando a resposta de Deus na sua vida. Talvez nesse período você tenha experimentado crises de fé, como todos nós experimentamos. Talvez nesse período você tenha experimentado silêncio da parte de Deus, questionado a bondade de Deus, o seu caráter. E o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, que Ele gostaria de trazer à memória dos irmãos nesta noite, é que você saia daqui com esta certeza profunda de que você já é abençoado. A palavra de Deus nos ensina que Jesus Cristo nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Isso significa, meu irmão, que você, independentemente da circunstância na qual você encontra, já vive uma vida que é plena, que ela é completa em Cristo Jesus. Amém? Não importa se o seu trabalho ainda não está da maneira que você gostaria que estivesse. Não importa se você é solteiro, se você é casado, se você tem 3, 4, 5 filhos. Não importa, porque você tem a Cristo. E Ele é a pérola de grande valor, meus irmãos. Às vezes eu vejo os salmistas expressando o seu amor, a sua compreensão a respeito do reino. O apóstolo Paulo dizendo que o viver é Cristo. É isso? O morrer é... meio de confundir. O morrer é cruz... O morrer é lucro, o viver é Cristo. Fala assim, meu Deus, eu estou tão distante dessa realidade, porque eu estou tão apegado, Deus, tão apegado a este mundo, tão apegado ao dinheiro, às coisas materiais, que a traça e a ferrugem corroem, me esquecendo das bênçãos que eu já recebi de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Meus irmãos, e isso, nem prata, nem ouro, nem o maior tesouro do mundo pode comprar. Uma pequena palavra, não fiquem bravos comigo, mas para os solteiros. Veja, quando Deus criou Eva, Ele disse: não é bom que o homem esteja só. Talvez essa nem seja uma palavra para os solteiros.
seja a palavra para as pessoas que às vezes olham os solteiros com essa comiseração, com dó, com piedade, né? Porém, essas pessoas podem e devem encontrar na comunidade relacionamentos tão profundos e significativos quanto as pessoas que estão casadas, né? Às vezes a gente fala pouco sobre isso, dentro da igreja, dentro da comunidade. Mas há espaço para a vida plena, mesmo entre as pessoas que são solteiras, por escolha, por vocação, por circunstâncias. O mesmo acontece para casais que de repente não têm filhos, por escolha, por questão de circunstâncias. Todos nós que temos a Cristo podemos viver uma vida que é plena, realizada em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, que aliás não foi casado, não teve filhos, assim como Jesus, viveu uma vida plena. E veja que legal, no Novo Testamento eles ampliam essa ideia do que é ter uma família. Porque Jesus vai dizer, quem faz a vontade do meu Pai, esses sim são os meus irmãos e as minhas irmãs. Então, meu irmão, não importa se você ainda não tem o seu cônjuge, se você ainda não tem o seu filho, se você ainda não tem casou, se você não vai casar. Deus sabe de tudo, tem o controle de todas as coisas. E nós, por aquilo que já recebemos, podemos dizer que somos abençoados e somos prósperos em nome de Jesus. Você já é abençoado. O que me leva agora para o segundo ponto, de que eu não poderia terminar essa mensagem dizendo, né, que você não pode orar ou buscar uma bênção da parte de Deus, inclusive as materiais. Agora vai, opa! Mas nós podemos orar. Eu oro. Meu Deus, Ele é o Deus da prata e do ouro. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. O que a Bíblia condena não é a nossa oração. Nós podemos orar, nós podemos pedir a Deus que abençoe o nosso trabalho, que abençoe a nossa família, que abra portas, nos dê oportunidade. O que a Bíblia vai dizer é que nós temos que orar com o coração correto. Porque lá em Tiago vai dizer, vocês pedem, mas não recebem. Por quê? Porque não sabem pedir. Pedem com más intenções, a fim de gastar nos seus próprios prazeres. Agora, se eu estou contente em Cristo Jesus, se eu já sei que eu já sou abençoado, eu posso orar. E eu vou orar. Falo assim, Deus, abra as portas, me abençoe. Mas enquanto eu espero a bênção, e se mesmo que ela não chegue, eu já sei que eu tenho tudo aquilo que eu preciso para viver uma vida próspera. O simples fato de nós orarmos e pedirmos, voltarmos a nossa vida para Deus, é um ato de reverência. É um ato de humildade, de reconhecer Deus. Cheguei no momento aqui que eu preciso do Senhor. Agora só o Senhor. Eu amo a imagem do salmista, quando ele diz, abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os seres viventes. Meu irmão, nós não podemos receber absolutamente nada que do céu não nos seja dado. Toda boa dádiva, a roupa que você está vestindo hoje, o alimento que você comeu, o seu trabalho, a sua casa, tudo vem de Deus. Ele é o Deus criador e sustentador de todas as coisas. Então, quando nós oramos e pedimos, nós reconhecemos, Deus, eu sei que Tu podes, Tu tens todo o poder, mas enquanto eu aguardo, eu confio, Senhor Jesus, que a minha vida está protegida nas Tuas mãos, que eu estou seguro de que nada, absolutamente nada, pode me separar do Teu amor, de que a minha vida está protegida nas Tuas mãos, de que Tu tens o controle de todas as coisas, de que o Senhor não perdeu o controle da história. Nós confiamos com essa certeza de que já somos abençoados em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Feche os seus olhos, eu gostaria de orar pela sua vida, pela minha vida.
convidar já o grupo para se colocar à frente. Feche os seus olhos. Eu gostaria de fazer um apelo a você que nesta noite sentiu o Espírito Santo ministrando na sua vida. Talvez você tenha que repensar o que significa viver uma vida abençoada e próspera. Talvez o Espírito Santo falou ao seu coração, relembrando, trazendo à sua memória que você já é uma pessoa abençoada. Som. Ou talvez o Espírito Santo encorajou você nesta noite para continuar orando e buscando uma bênção da parte de Deus. Eu não sei aquilo que o Espírito Santo falou no seu coração, mas eu gostaria que, se Ele falou, que você erguesse uma das suas mãos neste momento, que eu gostaria de orar pela sua vida. O Espírito Santo falou com você nesta noite, erga suas mãos, eu gostaria de falar com você. Amém, amém, Deus abençoe, amém. Deus abençoe, amém, amém. Eu quero que você coloque a sua vida diante de Deus. Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor nós entregamos diante de Ti, Senhor Jesus. Nós Te louvamos, ó Pai, porque na cruz do Calvário, o Senhor, ó Pai, enviou o Teu único Filho, para que todo aquele que crê em Ti não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós Te louvamos, ó Pai, porque um dia nós estávamos perdidos em nossos pecados, perdidos em nossas transgressões, e o Teu Espírito Santo, por meio da proclamação do Evangelho, abriu os nossos olhos, fez com que nós enxergássemos, ó Pai, realidades espirituais maiores do que nós. E nós Te louvamos, ó Pai, pela Tua salvação. Nós Te louvamos, ó Pai, pelo selo do Teu Espírito Santo que está em cada um de nós e que é a garantia de que um dia o Senhor virá, de enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. E nós ansiamos, ó Pai, por este momento em que a nossa alegria será completa, em que desfrutaremos da Tua presença para todo sempre. E olhando, ó Pai, para essa realidade, nós já podemos dizer, ó Pai, muito obrigado, porque somos abençoados em Ti, Senhor Jesus. Muito obrigado pelo trabalho, ó Pai, que nos traz o nosso sustento, pela nossa família, pelas coisas pequenas da vida, que muitas vezes passam despercebidas, mas que são dádivas do Senhor. Porque tudo aquilo que nós temos e nós somos, ó Pai, vem de Ti. Toda a honra nós Te entregamos, Senhor Jesus. E eu também quero orar, ó Pai, por aquelas pessoas que estão pedindo e lançando, ó Pai, sobre Ti as suas petições, as suas bênçãos, ó Pai, aquilo que elas têm aguardado, Senhor Jesus. Nós continuamos orando, ó Deus. Não porque a nossa oração tem força, não porque as nossas palavras têm força, mas porque nós confiamos que toda a força vem do Senhor, de que Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Tu és o Deus que chamou o povo de Israel, que operou milagres. Ó Deus, e como o profeta, Senhor Deus, Abacuque diz, ó Pai, nós clamamos para que o Senhor faça novamente esses milagres em nossos dias. Para que o Senhor derrame bênçãos poderosas na vida de cada um dos meus irmãos aqui nesta noite, Senhor Jesus. Ó Pai, enquanto nós esperamos a Tua resposta, enquanto nós aguardamos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor Jesus, que o Senhor trabalhe no nosso coração a alegria da Tua salvação, o contentamento, Senhor Jesus, de que todos nós já temos tudo aquilo que precisamos para vivermos uma vida completa em Ti, Senhor Jesus, na Tua presença. Toda a honra, todo louvor, nós entregamos a Ti, Senhor Jesus. Somente Tu és digno de receber, Senhor Jesus. É no nome do Teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém.